Nos últimos anos, a Coreia do Norte tem estado constantemente nas notícias por causa de seus testes de mísseis e programa nuclear. Um dos acontecimentos mais comentados foi quando o país realizou um teste nuclear subterrâneo extremamente poderoso em 2017. No fim de semana, A Coreia do Norte testou seu dispositivo nuclear mais potente até agora, alegando ser uma bomba de hidrogênio. Cientistas acreditam que ela foi cerca de 10 vezes mais potente que o último teste nuclear da Coreia do Norte. de acordo com agências internacionais de monitoramento e vários relatos da mídia, a explosão foi tão forte que causou um terremoto sentido em diferentes partes do mundo. Por causa disso, a atenção do mundo voltou-se novamente para o homem que lidera a Coreia do Norte, e ele não é outro senão Kim Jong-un. Mas quem é ele, afinal? Como ele se tornou o líder de um dos países mais fechados e rigorosos do mundo? E por que ele continua sendo monitorado pelos países vizinhos e pelas grandes potências, como os Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul? Para entendermos Kim Jong-un, primeiro precisamos entender o país que ele herdou. Vamos começar com a história da Coreia do Norte. Na verdade, a história da Coreia é muito longa. Milhares de anos com sua própria cultura, tradições e invenções coreanas. No início do século XX, o Japão ocupou toda a Península Coreana e ela permaneceu parte do Império Japonês por várias décadas. Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em duas partes. No norte ficou a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, e ao sul ficou a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e seus aliados. Desde então, os dois países seguiram caminhos diferentes. Enquanto a Coreia do Sul foi se tornando uma potência moderna em indústria e tecnologia, a Coreia do Norte permaneceu isolada do resto do mundo. No meio desse sistema, surgiu uma família que já governa o país há quase 80 anos. Tudo começou com Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte. Depois que ele morreu em 1994, seu filho Kim Jong-il assumiu o poder. E na geração seguinte, Kim Jong-un foi quem subiu ao poder. Por causa disso, a Coreia do Norte é diferente da maioria dos estados comunistas. Ao invés de uma troca regular de líderes, o poder permaneceu dentro de uma única família por várias décadas. Kim Jong-un nasceu no início dos anos 1980, embora haja informações divergentes sobre o ano exato de seu nascimento. Segundo relatórios e documentos divulgados no exterior, há detalhes que divergem das informações oficiais sobre Kim. O país é muito fechado, por isso muitos detalhes sobre sua infância não são confirmados. O que está claro é que ele cresceu como filho da pessoa mais poderosa da Coreia do Norte. Agora, vamos voltar. Enquanto muitos cidadãos comuns passavam por dificuldades e falta de comida naquela época, o mundo em que a família Kim vivia era completamente diferente. Eles moravam em grandes residências com segurança rigorosa. Eles tinham acesso a produtos importados, equipamentos modernos e privilégios que a maioria dos seus compatriotas nunca via. Uma das pessoas mais próximas na vida de Kim Jong-un era sua irmã Kim Yo-jong. Com o passar do tempo, ela também se tornou uma personalidade importante no governo e era frequentemente vista em reuniões importantes e eventos diplomáticos da Coreia do Norte. Enquanto Kim Jong-un crescia, ele também foi preparado para um papel maior no futuro. Ele estudou em escolas destinadas apenas à elite da Coreia do Norte antes de posteriormente estudar na Suíça. Foi lá que o jovem Kim viu pela primeira vez um mundo muito diferente do que a maioria de seus compatriotas na Coreia do Norte conhecia. Mas apesar de sua permanência na Europa, seu destino parecia já estar traçado desde o início. Como neto do fundador do país e filho do então líder, ele foi gradualmente preparado para se tornar o próximo rosto de um dos regimes mais misteriosos e rígidos do mundo. Mas espere um pouco, deixa eu interromper rapidinho. Antes de continuarmos a discussão, gostaria de pedir um like e aproveite para se inscrever também. Isso já nos ajuda bastante, criadores de conteúdo. Obrigado, vamos ao assunto. Quando Kim Jong-un voltou para a Coreia do Norte depois de estudar na Europa, a situação do país estava muito diferente de quando ele partiu. Na época de seu avô, Kim Il-sung, a Coreia do Norte ainda tinha aliados poderosos como a União Soviética e a China. Mas, quando chegou a década de 1990, muitas coisas mudaram. A União Soviética já havia caído. A Guerra Fria tinha acabado.
E aos poucos, a ajuda que a Coreia do Norte esperava há muito tempo foi desaparecendo. Por causa disso, a economia do país ficou ainda mais fraca. Houve uma grave escassez de alimentos. Muitas famílias tiveram dificuldade para sobreviver. De acordo com vários relatórios e estudos de organizações internacionais, centenas de milhares, até mais de 1 milhão de pessoas podem ter morrido ou sido afetadas pela fome extrema na década de 1990. Enquanto muitos cidadãos passavam por isso, uma grande pergunta começou a surgir dentro do governo. Quem será o próximo líder da Coreia do Norte? No início, Kim Jong-un não era o candidato mais forte, mas muitos acreditavam que o próximo líder seria seu meio-irmão mais velho, Kim Jong-nam. Ele era mais velho, mas ele foi conhecido pelos altos funcionários por muito tempo. E por muitos anos, alguns o consideraram como possível herdeiro do poder. Mas com o passar do tempo, a situação começou a mudar. De acordo com analistas e ex-funcionários que estudam a política da Coreia do Norte, havia pessoas dentro do regime que duvidavam se Kim Jong-nam era suficientemente leal ao caminho que o governo queria seguir. Mas essa questão ficou ainda maior depois que ele se envolveu em uma controvérsia em 2001. De acordo com relatos da mídia internacional, ele foi pego no Japão enquanto usava um passaporte falso. Por causa disso, sua reputação sofreu um grande golpe. Para uma pessoa que possivelmente lideraria um país tão rigoroso, esse tipo de acontecimento não é bem visto. Enquanto a influência de Kim Jong-nam diminuía, a posição de Kim Jong-un ia se fortalecendo aos poucos. Nos anos seguintes, ele passou a ser visto com mais frequência ao lado de altos funcionários e pessoas próximas ao poder. Aos poucos, ele também formou seu próprio grupo de apoiadores dentro do governo e das Forças Armadas. Isso é importante porque, na Coreia do Norte, não basta ser apenas filho do líder. Você também precisa ter o apoio de pessoas com grande influência no Estado. Enquanto isso acontecia, também circulavam muitos rumores sobre a saúde de seu pai, Kim Jong-il. De vez em quando surgiam notícias de que ele estava doente. Devido a isso, a preparação para o próximo líder ficou ainda mais importante. No final dos anos 2000, ficou claro para muitos observadores que Kim Jong-un era o principal escolhido como herdeiro do poder. Nessa época, ele também começou a formar sua própria família. Casou-se com Ri Sol-ju, que mais tarde passou a ser vista frequentemente em atividades oficiais do país. Apesar de mais conhecido na Coreia do Norte, muitos aspectos sobre ele ainda são um mistério. Na verdade, até hoje, muitos detalhes sobre sua vida privada ainda não são claros fora do país. A outra coisa que costuma surpreender muitas pessoas sobre Kim Jong-un. Apesar de ser o líder de um dos países mais fechados do mundo, há muito tempo se diz que ele tem interesse em alguns aspectos da cultura ocidental. Um dos exemplos mais conhecidos disso é sua paixão pelo basquete. Segundo relatos, esse interesse surgiu durante sua juventude enquanto estava na Europa. Com o passar dos anos, esse continuou sendo um dos seus esportes favoritos. Isso surpreende alguns, pois o basquete não é o esporte mais popular na Coreia do Norte. Mas isso mostra que, mesmo tendo crescido dentro de um sistema rígido e controlado, ele ainda tinha interesses que muitas pessoas não esperariam. À medida que o fim do governo de seu pai se aproximava, uma coisa ficava cada vez mais clara. O jovem que uma vez estudou no exterior e era quase desconhecido pelo mundo naquela época, estava sendo gradualmente preparado para liderar um país com um dos maiores exércitos e um dos governos mais fechados do mundo. Mesmo assim, quando Kim Jong-il morreu em 17 de dezembro de 2011, a liderança da Coreia do Norte passou para Kim Jong-un. Naquela época, muitos ficaram surpresos. Ele era mais jovem que os líderes anteriores e pouco conhecido mundialmente. Na Coreia do Norte, ele já era preparado há anos para liderar o país. Nos últimos anos de vida de Kim Jong-il, ele foi apresentando seu filho pouco a pouco para os militares, o governo e as pessoas poderosas do país. Isso era muito importante, porque na Coreia do Norte não basta ser filho do líder. Você também precisa ser aceito pelas pessoas que têm grande influência no exército e no Estado. De acordo com ex-oficiais e analistas que acompanham a Coreia do Norte há muito tempo, Kim Jong-un foi quem eles viram como mais parecido com seu pai em termos de liderança e tomada de decisões. Por isso, em 2009, ele foi oficialmente apresentado como o próximo herdeiro do poder. Quando chegou 2011, ele finalmente se tornou o líder supremo do país.
Mas a situação que ele herdou não era fácil. Fora da Coreia do Norte, muitos países já haviam imposto sanções devido ao programa nuclear e ao desenvolvimento de mísseis do regime. Por causa disso, estava envolvido devido ao programa nuclear e ao desenvolvimento de mísseis do regime. As relações do país com outras partes do mundo também estavam prejudicadas. A economia deles também era fraca. Embora o país tenha se recuperado da grave fome da década de 90, ainda há muitas áreas que sofrem com a falta de alimentos e outras necessidades básicas. Na capital, Pyongyang, a situação é melhor em comparação com outras partes do país. Mas mesmo lá, há momentos em que também ocorrem problemas com eletricidade e outros serviços. A situação é ainda mais difícil nas províncias que ficam longe do centro do poder. Enquanto a economia enfrenta dificuldades, os gastos da Coreia do Norte com o setor militar e programas de defesa continuam aumentando. Esse é um dos motivos pelos quais as relações do país com muitos outros permanecem tensas. Existe ainda outro motivo importante pelo qual o regime da Coreia do Norte continua existindo até hoje. E isso se deve ao apoio de alguns países importantes. Durante muitos anos, a China foi o maior parceiro comercial da Coreia do Norte. De acordo com vários estudos econômicos e relatórios internacionais, grande parte do comércio da Coreia do Norte está ligada à China. Por isso, a relação entre os dois países é fundamental. Sem esse apoio, a economia da Coreia do Norte enfrentará ainda mais dificuldades. Além da China, a Coreia do Norte mantém relações com a Rússia e outros países distantes do Ocidente. Nos últimos anos, a relação entre Pyongyang e Moscou ficou ainda mais próxima, principalmente depois que a guerra na Ucrânia começou. Segundo a Reuters, Associated Press e outros veículos internacionais, a cooperação entre os dois países se intensificou nas áreas militar e de segurança. Por isso, a Coreia do Norte ganhou mais importância internacionalmente. Mas mesmo tendo aliados, isso não significa que eles sempre concordam com tudo o que Pyongyang faz. Por exemplo, a China geralmente quer que a região do leste asiático permaneça estável, para que os negócios e o comércio não sejam afetados. Por isso, sempre que há lançamentos de mísseis ou tensões repentinas, Pequim também se incomoda com os possíveis efeitos. Apesar de tudo isso, houve um tempo em que parecia haver uma oportunidade para melhorar as relações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Em 2018, Kim Jong-un e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram um encontro histórico em Singapura. Essa foi a primeira vez que um presidente em exercício dos Estados Unidos e um líder da Coreia do Norte se encontraram pessoalmente. Muitas pessoas esperavam naquela época que talvez começasse uma mudança, que talvez a tensão diminuísse e que houvesse uma nova direção nas relações entre os dois países. Isso foi seguido por outra cúpula no Vietnã no ano seguinte, mas no final não houve um grande acordo que realmente mudasse a situação. As sanções continuaram em vigor. Também continuaram os desentendimentos sobre as armas nucleares da Coreia do Norte. E nos anos seguintes, as relações entre os dois lados voltaram a esfriar. Até hoje, Kim Jong-un continua sendo um dos líderes mais comentados do mundo. Não apenas por causa do seu programa nuclear, não apenas por causa das suas forças armadas, mas por causa de uma questão ainda maior. Como um país que está isolado do resto do mundo há tanto tempo consegue se manter firme? Sob a liderança de Kim Jong-un, uma coisa ficou ainda mais clara. Para a Coreia do Norte, a arma nuclear não é apenas uma arma. Ela é o escudo deles. Ela serve para intimidar. E é também o argumento que eles usam para dizer que países maiores não podem agir facilmente contra eles. O programa nuclear da Coreia do Norte já começou há muito tempo. Na Guerra Fria, a União Soviética auxiliou a Coreia do Norte em projetos de pesquisa nuclear. No início, o objetivo declarado era a geração de energia, ou seja, energia nuclear para gerar eletricidade. Mas com o passar do tempo, isso ficou cada vez mais ligado à produção de armas nucleares. Na época do pai de Kim Jong-un, Kim Jong-il, o país acelerou ainda mais sua trajetória rumo às armas nucleares. Em 2003, a Coreia do Norte saiu do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esse é o tratado que visa impedir o aumento de armas nucleares no mundo. Depois disso, a Coreia do Norte ficou ainda mais agressiva na continuação do seu programa nuclear. Em 9 de outubro de 2006, a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste nuclear. De acordo com relatórios internacionais, a força desse primeiro teste ainda era pequena, em comparação com bombas nucleares mais potentes. Mas mesmo sendo pequena, a mensagem foi enorme. A Coreia do Norte mostrou que já era capaz de detonar uma arma nuclear. Quando Kim Jong-un assumiu o poder,
Ele não interrompeu esse programa, pelo contrário, ele o fortaleceu ainda mais. Em 2013, a Coreia do Norte realizou novamente um teste nuclear. Esse foi o primeiro teste nuclear durante o governo de Kim Jong-un. Para o mundo, a mensagem era clara. Ele não vai abandonar o programa iniciado e fortalecido por seu pai. Outros testes se seguiram em 2016 e 2017. O mais preocupante foi o teste em 3 de setembro de 2017. De acordo com a CDBTO, foi detectado um forte evento sísmico na área do local de testes nucleares da Coreia do Norte. As estações de monitoramento registraram apenas um terremoto, devido à força da explosão subterrânea. Segundo estimativas científicas, este pode ter sido mais forte que testes nucleares anteriores da Coreia do Norte. As estimativas dos especialistas sobre sua força exata variam. Por isso, é mais correto dizer que este é o maior teste nuclear atribuído à Coreia do Norte, com base nos registros sísmicos e na análise dos especialistas. Por que isso é perigoso? Porque quando um país tem armas nucleares e mísseis capazes de transportá-las, a conversa muda de figura. Já não é mais uma ameaça militar comum. Não é mais um simples tiroteio na fronteira. Quando se trata de armas nucleares, uma única decisão errada pode causar um dano imenso. Além do programa nuclear, Kim Jong-un reforçou o de mísseis balísticos da Coreia do Norte. O míssil balístico é um tipo de míssil que pode voar por distâncias muito longas e atingir o alvo vindo de cima. A Coreia do Norte possui mísseis capazes de atingir países próximos, como a Coreia do Sul e o Japão. Também existem mísseis maiores, como a série Hwasong, que, segundo analistas, podem alcançar lugares mais distantes se o sistema deles se tornar realmente confiável. De acordo com o CSI's Missile Threat, o Hwasong-17 tem um alcance estimado de até 15 mil quilômetros. Isso significa que, em teoria, ele pode alcançar alvos muito distantes, mas é muito importante esclarecer isso. Não significa que só porque um míssil tem alcance, ele com certeza vai funcionar perfeitamente em uma situação real. Ainda é preciso considerar a precisão, a ogiva, a tecnologia de reentrada, a defesa antimísseis e muitos outros fatores técnicos. Mas mesmo que ainda existam dúvidas sobre sua verdadeira capacidade, a ameaça já é suficiente para que a Coreia do Sul, o Japão, os Estados Unidos e outros países levem isso a sério. Para a Coreia do Norte, as armas nucleares são como um seguro para o regime. Na visão do governo deles, enquanto tiverem armas nucleares, será mais difícil para outros países tentarem derrubar o governo deles. É por isso que, mesmo sendo repetidamente punidos com sanções, eles não desistem facilmente desse programa. Segundo a Reuters, a Coreia do Norte ainda disse em 2026 que, para eles, a questão da desnuclearização já estava encerrada. Isso significa que eles não querem mais discutir abrir mão de suas armas nucleares. Por isso, até hoje essa questão continua sendo um grande problema. Como você vai conversar com um país que não quer abrir mão das armas que eles acham ser o motivo de continuarem no poder? Não são só as armas nucleares que os tornam temidos. O regime de Kim Jong-un teve outro acontecimento que mostrou até onde pode chegar o poder e o medo dentro da família Kim. Esse foi o assassinato de Kim Jong-nam, meio-irmão mais velho por parte de pai de Kim Jong-un, que já estava fora da Coreia do Norte há anos. Ele morou em vários lugares da Ásia, incluindo Macau. Conforme relatos, ele não buscava mais liderar a Coreia do Norte. Mas como ele ainda era membro da família Kim, continuava sendo uma figura sensível aos olhos do regime. No dia 13 de fevereiro de 2017, ele estava no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. Segundo autoridades da Malásia, 2 mulheres se aproximaram dele e aplicaram um produto químico em seu rosto. Mais tarde, a polícia da Malásia confirmou que foi usado o agente nervoso VX. O VX é um produto químico altamente tóxico, considerado uma arma química. Pouco depois da exposição, Kim Jong-nam morreu. As 2 mulheres alegaram que achavam estar participando de um programa de pegadinhas e não sabiam que o veneno era real. Elas afirmaram que não sabiam que tinham sido levadas a usar veneno de verdade. A Coreia do Norte negou envolvimento no caso, mas, de acordo com autoridades da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, citadas em vários relatórios internacionais, acredita-se que a Coreia do Norte esteja envolvida no ataque, porque Pyongyang nunca admitiu isso abertamente. Mas é correto dizer que isso é uma acusação e avaliação de outros governos, não uma admissão direta da Coreia do Norte. Esse acontecimento é importante porque mostrou outra face do regime. Isso não é só sobre mísseis, não é só sobre testes nucleares.
É também sobre medo, controle e a eliminação de qualquer um que possa ser visto como uma ameaça. Por isso, quando perguntam o quão poderoso é Kim Jong-un dentro da Coreia do Norte, não basta olhar apenas para sua idade, aparência ou interesses pessoais. Existem histórias sobre seu interesse por basquete, há relatos sobre seu interesse pela cultura ocidental e há especulações sobre sua saúde. Mas, quando se trata de poder, o mais importante é a estrutura do país que ele governa. Na Coreia do Norte, o Partido dos Trabalhadores da Coreia é o principal partido no poder. No topo disso está o líder do país. Abaixo dele estão as autoridades, comandantes militares, agências de segurança e as pessoas que administram o Estado. Em teoria, existem grupos e comitês que dão conselhos e implementam políticas. Mas, no sistema real da Coreia do Norte, a autoridade máxima permanece com o líder e com a família Kim. Isso significa que não é só Kim Jong-un que comanda o país inteiro. Existem grandes instituições por trás dele. Existe o partido, os militares, a rede de inteligência, as forças de segurança. Mas ele é o centro de tudo isso. Por isso, mesmo que às vezes ele seja mostrado na mídia como um líder comum visitando fábricas, fazendas ou bases militares, o poder que ele realmente detém é muito mais profundo. Ele controla a direção do programa nuclear. Ele controla a mensagem do país para o resto do mundo. Ele controla o medo usado pelo regime para manter o controle na Coreia do Norte. Kim Jong-un não é só um líder nuclear, mas o rosto de um sistema baseado em controle e líderes armados. Ele é o rosto de um sistema construído sobre 3 coisas: povo, medo do inimigo e a crença de que as armas mais poderosas são a maior proteção do regime deles. E enquanto o programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte continua a se fortalecer, cada movimento deles se torna mais perigoso, não só para a Península Coreana, mas para toda a região do leste asiático. Na Coreia do Norte não é só Kim Jong-un que atua no governo. Existe o partido, os militares, oficiais em cada província, polícia e agências de segurança, pessoas responsáveis por administrar a comida, eletricidade, empregos, mídia e fronteiras. Mas mesmo com esse sistema, uma coisa é clara: Kim Jong-un está no centro de tudo. Em um país normal, o líder pode ser questionado, a mídia pode criticar. É possível trocar de líder em uma eleição, mas na Coreia do Norte o sistema não é assim. O poder gira em torno do Partido dos Trabalhadores da Coreia, dos militares e da família Kim. E para um líder permanecer no poder em um país desse tipo, ele precisa controlar 2 coisas. Primeiro, os militares. Segundo, o medo das pessoas dentro do governo. É aqui que vemos por que Kim Jong-un não é apenas uma figura simbólica. Antes, havia quem questionasse se ele realmente detinha o poder. Ele era muito jovem quando assumiu, e o mundo também não o conhecia há muito tempo. Com generais poderosos e altos funcionários ao redor, alguns achavam que ele era só o rosto do regime, enquanto outros tomavam as decisões. Mas com o passar do tempo, Kim Jong-un mostrou que era capaz de remover, rebaixar ou transferir os oficiais que poderiam representar uma ameaça para ele. Antigos altos funcionários desapareceram repentinamente da vista do público e líderes militares foram retirados de seus cargos. Alguns foram primeiro rebaixados e depois, mais tarde, retornaram a outras posições. Simplificando, é como se ele estivesse movimentando as pessoas dentro do governo para que nenhum oficial se tornasse poderoso demais. Quando um general fica poderoso demais, ele pode ser removido. Se ele for necessário novamente, pode ser trazido de volta. É assim que Kim mantém o controle. Ele não permite que exista outro centro de poder além dele. Então, mesmo que o exército seja importante na Coreia do Norte, isso não significa que os militares é que mandam nele. Mas parece que ele usa o exército para fortalecer a própria posição. Há eventos estranhos do governo de Kim Jong-un, que por vezes fazem sua imagem internacional não ser levada a sério. Um deles são as visitas do ex-jogador da NBA, Dennis Rodman, à Coreia do Norte. Como Kim gosta de basquete, Rodman se tornou uma ponte inusitada entre a Coreia do Norte e a mídia ocidental. Muitas pessoas ficaram surpresas na época. Um ex-astro do basquete visitando um dos países mais fechados do mundo. Para algumas pessoas parecia uma comédia, mas não devemos nos deixar enganar por esse tipo de cena. Mesmo que haja partes da personalidade de Kim que pareçam estranhas aos olhos de outros países, o sistema que ele lidera é sério e pesado. Segundo a Comissão de Inquérito da ONU, a Coreia do Norte é acusada há anos de graves violações de direitos humanos.
Isso inclui trabalho forçado e controle extremo sobre os cidadãos, campos de prisioneiros políticos, tortura e punição de pessoas consideradas inimigas do Estado. A Coreia do Norte nega muitas dessas acusações, mas, por muitos anos, os desertores, grupos de direitos humanos e investigadores internacionais dizem a mesma coisa. O controle do Estado sobre a vida das pessoas comuns é extremamente rígido. Na Coreia do Norte, não se pode simplesmente falar contra um líder. A mídia também não é livre. As notícias, os filmes, o rádio e a internet são todos controlados pelo governo. O país tem sua própria rede interna, conhecida como Kwangmyong. Ela não é como a internet aberta que a maior parte do mundo usa. Seu conteúdo é limitado, as informações são controladas, e para a maioria dos cidadãos, é quase impossível acessar livremente notícias do exterior. Isso é importante porque Kim Jong-un é o primeiro líder da família Kim a enfrentar a era dos smartphones, hackers, redes sociais e informações digitais. O avô dele governou numa época em que era mais fácil controlar as notícias. O pai dele governou numa época em que a internet estava apenas começando a se expandir. Mas Kim Jong-un está governando numa época em que a informação se espalha rapidamente pelo mundo. Por isso, sob o comando dele, o controle digital se tornou ainda mais importante. O regime não usa apenas armas e soldados, eles também utilizam censura, vigilância e controle sobre a comunicação. Mas também não é correto pensar que o medo é o único motivo pelo qual o sistema continua existindo. A tecnologia digital também faz parte da sociedade norte-coreana, especialmente em Pyongyang, e entre as pessoas conectadas ao Estado, que têm uma vida melhor em comparação com os cidadãos comuns do interior. Existem atividades de mercado que são permitidas, existem negócios que funcionam de maneira limitada, há algumas fábricas e fazendas que recebem um pouco de espaço para lucrar e operar de forma mais prática. Isso não se compara a uma economia de mercado como a da Coreia do Sul ou do Japão, mas, comparado à fome severa dos anos 1990, há algumas partes do país onde a situação melhorou um pouco. No entanto, a vida de muitos norte-coreanos comuns continua difícil, e ainda existe uma grande diferença entre a vida da elite e das pessoas comuns. Enquanto muitos têm dificuldades com comida, trabalho, eletricidade e liberdade, a família de Kim e os altos funcionários do governo têm acesso a uma vida mais confortável. Como o comércio legal da Coreia do Norte com o mundo é limitado, o regime procura outras maneiras de ganhar dinheiro. Uma das áreas mais vigiadas disso são as operações cibernéticas. Segundo declarações e relatórios dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e especialistas em segurança cibernética, a Coreia do Norte é muito associada a grandes ataques a plataformas de criptomoedas e roubos cibernéticos. Relatórios apontam que hackers ligados à Coreia do Norte roubaram centenas de milhões de dólares em poucos anos. Analistas dizem que esse dinheiro pode ser usado para apoiar o programa militar e de armas do país. Isso não é apenas um simples golpe online. Quando um Estado está por trás do hacking, ele tem muito mais capacidade, possui treinamento, proteção, organização, e é muito mais difícil perseguir as pessoas envolvidas porque elas estão dentro de um país que não coopera facilmente com as autoridades internacionais. Quando chegou a pandemia de Covid, ficou ainda mais evidente o quão fechado é o norte da Coreia. No início da pandemia, a Coreia do Norte fechou rapidamente suas fronteiras. Como quase não há turistas e a entrada e saída de pessoas é extremamente controlada, ficou mais fácil para eles isolar o país. Como a informação é controlada, é difícil saber o que aconteceu lá dentro. Em 2022, a Coreia do Norte admitiu que houve um grande surto do que eles chamaram de febre. A mídia estatal disse que milhões tiveram febre, mas o número oficial de mortos foi muito baixo. Muitos especialistas internacionais em saúde duvidaram desse número, porque se milhões ficaram doentes, é difícil acreditar que tão poucos morreram, especialmente em um país com sistema de saúde e suprimentos médicos limitados. No mesmo período, a relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul também piorou. Em 2018, ainda havia esperança. Na Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in se encontraram. Houve conversas diplomáticas. Foi criado um escritório de ligação em Kaesong para servir de ponte de comunicação entre os dois lados. Mas em 16 de junho de 2020, a Coreia do Norte explodiu o escritório de ligação. Para muitos observadores, isso simboliza o colapso da esperança por uma relação melhor. Isso mostrou que, mesmo havendo momentos em que as conversas parecem ficar mais calmas, a tensão pode voltar rapidamente.
E enquanto as relações da Coreia do Norte com a Coreia do Sul e os Estados Unidos esfriam, a Coreia do Norte se aproxima ainda mais da Rússia. Isso ficou ainda mais claro depois que a guerra na Ucrânia se intensificou em 2022. De acordo com a Reuters e outros relatos internacionais, a cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia se aprofundou. Em 2024, Kim Jong-un e Vladimir Putin assinaram um acordo que fortalece sua parceria estratégica. De acordo com autoridades sul-coreanas, ucranianas e ocidentais, a Coreia do Norte enviou armas e soldados para apoiar a Rússia. Em 2025, a mídia estatal norte-coreana também confirmou que tropas norte-coreanas ajudaram a Rússia. Para a Coreia do Norte, em troca disso, podem receber dinheiro, comida, combustível, tecnologia militar ou apoio político. Para a Rússia, armas e pessoal adicionais são uma grande ajuda enquanto a guerra continua. Isso é importante porque é raro na história moderna a Coreia do Norte enviar esse nível de apoio para uma guerra estrangeira. Isso mostra que a Coreia do Norte não está mais só assistindo de fora. Aos poucos, está se tornando uma parte mais ativa da maior disputa de poder no mundo. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte continua exibindo mísseis mais novos. Em outubro de 2025, a Coreia do Norte apresentou no desfile militar o Hwasong-20, que a mídia estatal chamou de um dos seus sistemas de armas estratégicas mais poderosos. Isso não quer dizer que todas as capacidades do míssil estejam comprovadas, mas já basta para que analistas levem a sério. Porque cada novo míssil apresentado pela Coreia do Norte traz a mensagem: temos capacidade de atacar a longa distância, temos capacidade de intimidar e vocês não vão nos forçar facilmente. É por isso que é errado simplesmente rir de Kim Jong-un. Sim, há muitas coisas estranhas na imagem dele. Sim, ele costuma ser motivo de piada na mídia ocidental. E sim, muito do seu poder ele conseguiu por ter nascido na família Kim. Mas isso não significa que ele seja um líder fraco dentro do seu próprio sistema. Na verdade, por mais de uma década, ele provou que consegue controlar o partido, o exército, as forças de segurança, o sistema de propaganda e as alianças estrangeiras da Coreia do Norte. Ele consegue remover oficiais que possam se tornar fortes contra ele. Ele consegue expandir o programa nuclear e de mísseis. Ele consegue fechar o país quando há uma crise. Ele consegue usar o medo para manter o controle interno. E ele consegue usar o caos fora do mundo para conseguir novo apoio da Rússia, da China e de outros países que não são próximos ao Ocidente. No final das contas, a Coreia do Norte sob Kim Jong-un não é simplesmente um país pobre com um líder excêntrico. É um país com uma economia pequena, mas com uma grande ameaça militar. Um país fechado à informação, mas ativo em operações cibernéticas. É um país onde muitos sofrem, mas ainda assim investe em mísseis e armas nucleares. E um país que, mesmo há muito tempo sendo punido por sanções, continua sobrevivendo graças ao medo, à disciplina, ao controle e ao apoio de alguns aliados poderosos. Por isso, a verdadeira pergunta agora não é apenas quem é Kim Jong-un. A questão maior é esta: até onde a Coreia do Norte vai se fortalecer enquanto ele estiver no poder? Porque quanto mais tempo ele permanece no cargo, mais uma coisa fica clara. Ele não é apenas um líder temporário, ele não é apenas uma sombra de seu pai. E ele não é simplesmente alguém que chegou ao trono apenas por causa do nome da família. Kim Jong-un é o ditador da era digital da Coreia do Norte. E sob o comando dele, o país que há muito tempo está fechado para o mundo continua se preparando, se fortalecendo e esperando o momento certo para mostrar o tamanho da ameaça que pode representar.